Olá, estou de volta com mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre um dos mais importantes concursos da área de controle, o Tribunal de Contas da União, uma análise completa do edital ao programa de formação e muito mais, porque eu trago para vocês uma análise dos 7 últimos concursos realizados pelo órgão com relação às formações exigidas, locais de lotação, número de vagas, matérias cobradas. Vamos ainda falar sobre a situação dos últimos aprovados que aguardam a convocação para possivelmente o último programa de formação e perspectivas para o novo concurso. Eu sou Lívia Seco, sou auditora federal de Finanças e Controle da CGU, professora e mentora para concursos públicos. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que virão e me acompanhe até o final deste vídeo para que você saiba tudo sobre os concursos do TCU e possa fazer desde já uma excelente preparação para esse importante concurso. Bom, podemos ver neste quadro que apresenta os 7 últimos concursos do Tribunal, de que, diferente da situação do concurso de 2015 para 2022, que apresentou um grande espaço de tempo, de 7 anos, o Tribunal de Contas tem um histórico de realização de concursos ano após ano, né? Como podemos observar em 2008, 2009, 2010, 11, 13, 15, e que inclusive esse concurso que foi realizado em 2022, que teve estar publicado em 2021, era para ser realizado em 2020 e só não foi por conta da pandemia do Covid, por isso ele foi suspenso e o edital saiu mais de um ano depois, no final de 2020. E essa prova aconteceu ali em março de 2022. Podemos observar ali o nome do cargo, a nomenclatura do cargo, que passou a ser chamado de auditor federal de controle externo, mas que antes era denominado analista de controle externo. Ao longo desses anos, várias especialidades foram determinadas, foram discriminadas ali nos editais, mas algo que é importante a gente chamar a atenção é que, embora houvesse várias especialidades, o que nunca faltou foi cargo para quem tivesse superior em qualquer área de formação. Mesmo no ano de 2002, em que o cargo, a especialidade era apenas para tecnologia da informação, a escolaridade requerida era o superior em qualquer área de formação e também, obviamente, a tecnologia da informação, ou seja, o Tribunal de Contas sempre deu preferência, sempre possibilitou aqueles candidatos que tivessem qualquer área de formação a concorrer aos seus cargos de auditor, tá? Temos ali a situação de 2009, concurso 2009 que trouxe a especialidade de medicina, foi uma inovação, foi o único concurso desses analisados que trouxe essa especialidade e também vagas para o cargo de nível médio, que era o técnico de controle. Em 2011 tivemos vagas para o cargo de psicologia e em 2015 novamente vagas para nível médio. Será que no próximo concurso teremos, além do superior em qualquer área de formação, vagas de técnico? É possível que isso aconteça, tá? Algo também que talvez não seja do conhecimento de muitos é que nem sempre os editais trouxeram vagas exclusivamente, estritamente para Brasília. Vários concursos, inclusive vários desses editais, trouxeram previsão de vagas de lotação em outros estados do país, como podemos ver aí em 2008, 2011, 2013 e 2015. Tá? No momento atual, o Tribunal de Contas passa por um processo de centralização das suas atividades na capital, portanto em Brasília, e muito possivelmente o novo concurso trará vagas para lotação apenas em Brasília, o que não significa dizer que não há possibilidade de que os novos aprovados, novos servidores exerçam suas atividades no modo híbrido e em teletrabalho, como já acontece inclusive com candidatos recém-nomeados para o cargo e para o último concurso de 2022, que hoje exercem as suas atividades no modo híbrido, parte presencial, parte realizando teletrabalho. Outro dado importante com relação aos últimos concursos é que, diferente do concurso de 2022 que foi realizado pela Banca FGV, os demais concursos do órgão costumavam ser realizados pela Banca CESP e depois Banca Sebrasp, né, como ficou conhecida. Outro dado importante com relação ao pós-edital dos concursos. Historicamente, os concursos do Tribunal de Contas da União, ele tem um pós-edital bastante exíguo, bastante curto, né? Diferente do último concurso de 2022, que trouxe um edital bastante longo. O edital foi publicado em 28 de outubro de 2021 e a prova é realizada só em 13 de março de 2022, portanto, foram 136 dias de pós-edital, um pós-edital bastante extenso,
Atribuo isso ao fato, né, de muitos anos sem concurso, ao peso que foi dado à matéria de análise de dados, como observaremos aqui, dentre, obviamente, outras questões técnicas do órgão, tá? Mas fugiu realmente da regra ali do tempo de pós-edital dos últimos concursos, que em geral eram de 50 a 70 dias, tá? As discursivas, Lívia, presente em todos os concursos, tá? Inclusive para o cargo de técnico de controle externo, que é um cargo de nível médio. O SQA, para que vocês saibam, é a sigla do superior em qualquer área de formação. Então, todos os concursos realizados nos últimos anos deram a possibilidade para que o candidato, independente da sua formação, pudesse concorrer aos cargos de auditor, tá? Com relação às vagas por concurso, né? Diferente do concurso de 2020, que no edital trouxe ali um número bastante reduzido de vagas, foram apenas 20 vagas, os outros editais foram bastante generosos com relação ao número de vagas estabelecidos, mas veremos adiante que ao longo da vigência desse concurso, ao longo dos últimos 2 anos, muito mais que 20 candidatos, aliás, inclusive superando todas essas previsões aí dos antigos editais, tá? Sabemos que ao longo das convocações para os diversos programas de formação, como veremos aqui, há situações de candidatos que desistem, que pedem final de fila, candidatos que acabam aprovando em outros concursos, como aconteceu, por exemplo, candidatos aprovados no Senado e agora recentemente na Câmara, que acabam pedindo exoneração, que acabam não dando encaminhamento ali às etapas finais do concurso e deixam e abrem vagas, possibilidades de outros candidatos serem chamados aí ao longo da vigência do concurso. Falaremos sobre os diversos programas de formação que já aconteceram e perspectiva para o próximo, o que dá pra gente traz pra gente uma grande interrogação sobre se haverá ou não prorrogação deste concurso, abrindo possibilidade para um novo certame em breve. Vamos falar sobre tudo isso. Podemos ver aí que sempre existiu, basicamente, né, a especialidade de auditoria governamental, que é o carro-chefe, vamos dizer assim, das atividades do Tribunal de Contas. Então, basicamente, em todos os anos, nós tivemos a especialidade de auditoria governamental, com exceção dos anos de 2009 e 2010, que foram, em 2009, atenção dada aos auditores com especialidade em obras públicas, que é aquele ali, a UFC-OP, foram 88 vagas no edital de 2009 para os auditores especialistas em obras públicas. Muito possivelmente, em 2009, tivemos a situação ali do PAC, muitas atividades do Programa de Aceleração do Crescimento, atividades urbanas, atividades logísticas, muitas obras acontecendo pelo país e que muito possivelmente traduziu aí em muitas vagas para auditores especialistas em obras públicas, que obviamente vocês que estão aqui interessados no concurso do Tribunal de Contas sabem que é um cargo de área de controle e que as atividades precípuas deste cargo, as atividades precípuas de nós auditores de controle é justamente acompanhar a execução das obras, a execução das políticas públicas e dos programas de governo. E naquele momento existia ali aquela situação contextual, aquela conjectura econômica ali e política do país que dava realmente grande ênfase às obras de infraestrutura, às obras de construção, às obras de habitação e, por isso, a necessidade desses auditores. Lívia, um novo concurso, haveria a possibilidade aí de auditores especialistas em obras públicas? Só eu imagino que não, né? Embora, novamente, podemos observar uma retomada desse tipo de política no governo atual, é muito provável que ainda tenhamos que no novo concurso a ser realizado tenhamos novamente apenas a especialidade de auditoria governamental com alguma possibilidade de termos vagas ali para o auditor especialidade em tecnologia da informação, que destoa um pouco, né? Destoa um pouco do que aconteceu no último concurso, que a tecnologia da informação veio bastante pesada
para pessoas, para candidatos que estavam disputando ali a área geral do órgão, né? Então, é possível que tenha vagas específicas para a tecnologia da informação? É possível, mas ainda assim, imagino que devemos ter uma situação de vagas apenas para o auditor governamental e ali, obviamente, incluído, né, estando incluso no conteúdo programático novamente, a matéria de análise de dados. Falaremos sobre isso, sobre o peso que essa matéria deverá ter no próximo concurso, tá? Então, essas foram as distribuições de vagas nos últimos concursos. Vimos ali que no ano de 2015 e também no ano de 2009 tivemos a previsão, tivemos vagas para o cargo de técnico de nível médio e essa é uma situação que muito possivelmente também poderíamos observar num próximo concurso. Então, imagina, estamos falando de um cargo de nível médio para um Tribunal de Contas da União, que se torna, com certeza, uma excelente oportunidade para aqueles candidatos que ainda possuam apenas o nível médio de formação, tá? Nesse quadro, temos as matérias dos últimos concursos, de 2008 a 2022. Nós temos ali novamente as situações de 2009 e 2010, que é uma situação bastante específica. Novamente, em 2009, a especialidade era o auditor especialista em obras públicas, por isso descemos ali aquela coluna de 2009, verificamos matérias de auditorias específicas em obras, auditoria de obras rodoviárias, auditoria de obras de edificações, de obras hídricas, tá? Diferente do padrão que seria a auditoria governamental. Então, 2009 e 2010, que foi ali em 2010 a especialidade de tecnologia da informação, novamente, se descermos ali a coluna, poderemos identificar engenharia de software, desenvolvimento de sistemas, infraestrutura de TI, gestão e governança de TI, porque foram dois concursos muito específicos, ainda que candidatos de qualquer área de formação, com superior em qualquer área de formação, pudesse também concorrer a esses dois concursos, 2009 e 2010. No padrão, temos aquela situação ali de 2008, 2011, 13, 15 e 2022, editais bastante coincidentes. Podemos ver ali cerca de 15 matérias coincidentes nesses concursos que são mais padrões da área, né? Em que a especialidade de auditoria governamental se sobrepõe. Então, nesses concursos, em geral, tá? As matérias, elas são bastante coincidentes. E quais matérias são essas, Lívia? Língua portuguesa, língua inglesa, o direito administrativo, o controle externo, o direito constitucional, AFO, administração financeira e orçamentária, auditoria governamental, contabilidade pública, análise das demonstrações contábeis, economia do setor público e regulação, ou economia regulatória, administração pública, direito civil, processo civil, direito penal e matemática financeira. Então, essas 15 matérias, elas acabam sendo matérias padrões dos concursos da área de controle para a especialidade de auditoria governamental, tá? No caso específico de 2022, o direito penal foi um direito penal um pouco diferenciado, foi um direito penal ampliado, podemos dizer assim, que lá embaixo na coluna podemos identificar ali o sistema normativo anticorrupção. Então, além das normas ali do Código Penal com relação aos crimes contra as finanças públicas, contra a administração pública, tivemos também outros normativos relativos ao combate à corrupção, como, por exemplo, a lei anticorrupção. Então, foi um direito penal ampliado, direito penal, vamos dizer assim, aplicado à situação de controle, tá? Além disso, no concurso de 2022, tivemos a matéria de estatística e análise de dados, que foram as matérias, vamos dizer assim, carro-chefe deste concurso de 2022, com peso bastante elevado, como poderemos observar, tá? Essa é a tabela remuneratória atual do cargo. Podemos identificar ali naquela última coluna é o somatório do vencimento básico. Ali, esse valor inicial de auditor é o valor para o servidor ativo, tá? Então, todas as colunas do servidor ativo, tanto vencimento básico quanto gratificações e similares somadas, significa dizer que o inicial do auditor, dados de fevereiro de 2024, seria de 24.652. Final de carreira atual, hoje um final de carreira do auditor seria de R$ 35.305.
somados então o vencimento básico, as parcelas básicas, o abono, a gratificação de controle externo e a gratificação de desempenho. Inicial de 24.652, passando já da classe A1 para a classe A2 na primeira progressão para o valor de 27.177. No caso do técnico, inicial de 14.258, passando na primeira progressão, né, que se dá em cerca de 6 meses, para 15.723. Portanto, excelentes remunerações, fora os benefícios que podemos observar neste quadro aqui. Quais benefícios, Lívia? Isso vai depender muito, obviamente, da situação de cada servidor, quais são os benefícios que vão se somar àquela remuneração inicial, tá? Auxílio alimentação, obviamente, devido a todos os servidores, no valor de 1.384. Assistência pré-escolar para aqueles servidores que tenham filhos na fase pré-escolar, no valor de 1.083, o auxílio transporte para aqueles servidores que utilizem o transporte público, no valor de 1.448, exames periódicos e assistência médica odontológica, que seria a participação da União, no valor de 801. Suponhamos que você, servidor aprovado, ingresse neste ano de 2024, o seu valor seria, o valor do auditor seria 24.652, mais todos esses benefícios somados, 4.856, inicial de 29.508, se você se enquadra em todas essas situações. Se você tem filho em idade pré-escolar, se você utiliza o transporte público para chegar ao seu trabalho, o inicial seria de 29.508 e há ainda, somado a esse valor, o adicional de qualificação, que existe um percentual específico para aqueles que têm graduação e pós-graduação. 50% graduação, 6% pós-graduação. Então, é excelente valor inicial, valor bruto inicial de remuneração para o cargo de auditor. Sem dúvida nenhuma, excelente remuneração. É importante dizer que as progressões ali para que você passe de uma classe para outra, de um padrão para outro, ocorre muito rapidamente. Em cerca de 6, 7 anos, você já consegue chegar naquele valor final, que seria a classe especial 12 e 13, no valor de 34.000, 35.000 atualmente, tá? Com relação às funções de confiança, Lívia, além disso, né, imagina que você assumiu, que você foi nomeado, empossado, que você entrou em exercício e você recebe aquele valor ali líquido de 29.000. Imagina que você assume uma dessas funções de confiança que são estritas, né, restritas para aqueles que têm o cargo efetivo. Podemos ver ali a quantidade, inclusive, de cargos vagos, né, cargos de funções de confiança vagas. Na FC01, 28 cargos vagos, funções de confiança vagas, no valor de 1.464. Então, se você é aquela pessoa que tem interesse em assumir também funções de confiança no seu trabalho, você tem a possibilidade também de somar a sua remuneração inicial, o seu valor de remuneração, o valor também da função de confiança. Podemos observar, por exemplo, a função de confiança 03, são 21 vagos, posição de 30 de junho de 2024, tá, pessoal? Esses dados são bastante novos, bastante recentes. A posição de 30 de junho de 2024 a 21 funções de confiança 03 vagas, que daria ali para você um adicional, um valor básico de R$ 3.700, que você somaria ao seu valor. Então, imagina, 29.500 mais 3.700. Estamos falando, basicamente, quase de R$ 35.000 inicialmente, né? Inicialmente, sem contar, obviamente, as futuras progressões. Então, em termos de remuneração, sem dúvida, e de progressão na carreira e de possibilidade de assumir funções de confiança, o Tribunal de Contas é uma excelente opção, uma excelente carreira para que você, obviamente, consiga, né, atender todas as suas expectativas remuneratórias, sem falar, obviamente, da atribuição do local de trabalho, da qualidade do ambiente de trabalho. Por isso faz todo sentido vocês prestarem atenção em tudo que eu vou falar aqui, para que vocês já se atentem, já se programem e se planejem para um próximo concurso, tá? Vamos falar sobre a relação de candidatos vagas do último concurso. Foram 20 vagas ofertadas no edital, candidatos inscritos 19.932
Se vocês realizaram essa prova em março ali de 2022, muito possivelmente vocês identificaram um nível grande de ausências de candidatos nas salas. Então, esse concurso aconteceu também da ausência de vários candidatos, então, muito possivelmente, esse valor é muito menor, né, daqueles candidatos que efetivamente estavam correndo, sem contar, obviamente, aquela situação de pessoas que se inscrevem, que vão fazer a prova, mas que efetivamente não se prepararam a contento para um concurso deste nível, né? Então, naquele momento das inscrições, considerando aquelas vagas definidas ali no edital, foram a relação candidato-vaga 996 candidato por vaga. Veremos que, ao longo dos programas de formação que foram acontecendo nos últimos 2 anos, vários candidatos foram chamados e esse valor supera em muito, como veremos, essas quantidades, essas vagas do edital, o que leva a essa relação candidato-vaga lá para baixo, o que não significa dizer que torna este concurso mais fácil, apenas que torna a concorrência muito mais qualificada. Por isso, novamente, repito, importante que você siga todos os comentários aqui deste vídeo para que você já vá construindo uma massa crítica importante e se planejando para que iniciem desde já uma preparação de excelência para este concurso, tá? O último concurso de 2022 foi dividido em 2 etapas, provas objetivas e provas discursivas. As provas objetivas ocorreram em 13 de março de 2022, foram 5 horas de provas no turno da tarde, P1 e P2, 50 questões, total de 100 questões numa prova em 5 horas de prova. Parece ser pouca coisa, pouca questão para muito tempo, mas na verdade estamos falando de um concurso de altíssimo nível. Obviamente a banca foi FGV, questões de múltipla escolha, questões longas, textos longos que demandaria ali do candidato uma estratégia muito forte de resolução da prova para que ele conseguisse gerenciar muito bem o tempo de prova. Na sequência, eu vou abrir para vocês o que significa, quais matérias que compuseram essas 50 questões da P1 e 50 questões da P2, tá? Além disso, os candidatos classificados na prova objetiva cerca de 2 meses depois, em 22 de maio, também no período de 5 horas, 13 horas às 18 horas no turno da tarde, tiveram que realizar 3 questões discursivas e uma peça técnica que eu trago aqui para vocês também, para a gente comentar quais foram os temas cobrados nessas discursivas, para que vocês se atentem com relação à estrutura, com relação à lógica de cobrança das questões discursivas num concurso como esse, tá? Então, tivemos a estrutura da prova. A P1 foi dividida em bloco 1 e bloco 2. Foram 30 questões do bloco 1 e 20 questões do bloco 2. O edital, o que o edital trazia? O edital trazia o número de questões? Não, tá? O edital trazia apenas o bloco 1, 30 questões e quais eram as matérias do bloco 1, língua portuguesa, língua inglesa, matemática financeira, controle externo e administração pública, e o bloco 2 com 20 questões, direito constitucional, administrativo, civil, processual civil e o sistema normativo anticorrupção. Mas não havia no edital o quadro com o número de questões por matéria. Esse dado do número de questões eu retirei para vocês da prova, tá? E o candidato deveria realizar em cada uma das provas, P1 e P2, o mínimo de 50%. Na P2, foi dividido em bloco 3 e bloco 4, bloco 3 com 25 questões, dentre elas estatística e análise de dados. Então, vejam o peso que a análise de dados teve neste concurso. Só esse bloco 3 equivaliu ali a 25% do total de pontos da prova, né? Análise de dados a 18% do total de pontos da prova. Foi a matéria, como veremos aqui na sequência, mais relevante em termos de percentual de prova. Estatística com 7 questões. O bloco 4, 25 questões com as matérias de auditoria governamental, contabilidade pública, análise das demonstrações contábeis, a AFO, administração financeira e orçamentária, e a economia do setor público. Então, das 50 questões do bloco 1, o candidato deveria fazer, no mínimo, 25, e das 50 questões do bloco 2, no mínimo, 25 questões. Parece fácil? Parece ok?
até a gente entrar no nível de complexidade de cada uma dessas questões, de cada uma dessas matérias. Tá? Então, o que houve? Fora toda a questão do tempo, da dificuldade do tempo, de dar conta de ler toda a prova, né? Por isso que, novamente, já falei em outro vídeo aqui do canal sobre a importância, sobre a relevância da prática da leitura, leitura ágil, uma boa interpretação e compreensão de texto, estratégia de resolução de prova, para que vocês conseguissem e consigam dar conta de provas no nível como esse. Então, provas que exigem do candidato estratégia, uma leitura ágil, uma boa capacidade de interpretação e compreensão dos textos. Muitas vezes tivemos situações aí de questões que eram basicamente uma página inteira de prova, né? Dentre enunciado e as 5 alternativas. Um candidato que ele tem uma dificuldade muito grande ou que ele faz uma preparação inteira baseada em videoaula, por exemplo, e que não tem um histórico, o hábito da leitura, ele se depara desde aí com uma grande dificuldade, né? A dificuldade de vencer a leitura da prova. Muitas vezes ele não consegue nem ler a prova inteira no tempo que foi dado, né? Então, por isso, novamente, repiso na importância de vocês, candidatos de concursos de alto nível, candidatos de concursos de área de controle, precisam necessariamente praticar a leitura durante a preparação de vocês, para que cheguem na hora da prova esse não seja um dificultador, entende? Além, obviamente, de toda a complexidade da questão, de todo o nervosismo de prova, a capacidade de leitura de vocês não seja um dificultador e acabe te impedindo de fazer uma boa leitura, uma boa compreensão da prova, que consiga colocar ali na prova todo o conhecimento, toda a bagagem que você adquiriu durante a sua preparação. Então, novamente, importante a leitura durante a fase de preparação, tá? Então, foram questões muito difíceis, questões muito complexas e que exigiu do candidato, obviamente, muita estratégia para saber como solucionar, inclusive para saber o que deixar de lado, né? Podemos verificar ali que dentre o bloco 1 e o 2, que o candidato precisaria alcançar o mínimo de 25 questões, basicamente, o candidato teria que identificar a sua vantagem competitiva, identificar de onde seria possível para ele tirar aqueles pontos necessários para alcançar aqueles mínimos de 25. Né? Talvez o candidato que tivesse um pouco mais de dificuldade na língua inglesa ou na matemática financeira, ele pudesse dar uma atenção maior, deixasse aquela de lado e pudesse dar atenção maior em outras matérias, para que ele conseguisse ler a tempo e resolver a tempo, solucionar a tempo as questões que garantiria a ele aqueles mínimos, tá? Novamente, bloco 3 e bloco 4, tivemos ali a situação de 18 questões de análise de dados, questões bastante longas, bastante complexas, e que novamente exigiria do candidato esse molejo, vamos dizer assim, essa estratégia na hora da prova de identificar aquelas questões que seriam factíveis de resolução e aquelas que não seriam factíveis de resolução, para que ele fosse atrás daquelas questões que pudessem garantir já para ele aquele valor mínimo necessário de 25 questões acertadas. Tá? Então, novamente, concursos de alto nível, concursos de alto gabarito exigem do candidato muito mais do que compreensão e do que entendimento do conteúdo que está sendo cobrado. Exige do candidato estratégia, exige do candidato gerenciamento de tempo de prova, exige do candidato capacidade de leitura ágil, de leitura dinâmica e de boa interpretação e compreensão de texto, tá? Com relação à ordem de importância das matérias do último concurso, como falamos, análise de dados representou 18% do total de pontos da prova, na sequência língua portuguesa com 10%, então destacadamente a análise de dados teve um peso muito grande neste concurso, na sequência língua portuguesa e depois aquelas matérias que são usuais, aquelas matérias que são padrões de concursos da área de controle, né? Então vejam que a análise de dados foi algo destacado, né? É um ponto fora da curva, porque todas as demais matérias que a gente desce ali
são aquelas matérias que realmente fazem parte do padrão, né, da área de controle. A língua portuguesa, auditoria governamental, administração financeira e orçamentária, estatística, controle externo, direito constitucional, direito administrativo, o sistema normativo anticorrupção, que tem ali diversas normas, como a lei anticorrupção, e também o Código Penal relativo aos crimes contra as finanças públicas e a administração pública. Então, portanto, é um direito penal ampliado e aplicado, vamos dizer assim, à área de controle. A contabilidade pública, na sequência língua inglesa, matemática financeira, economia do setor público, administração pública, direito civil, processo civil e análise das demonstrações contábeis. Importante a gente dizer que nos concursos padrões do Tribunal de Contas, direito civil e processo civil não é novidade, tá? Não foram matérias novidades, se a gente analisa lá o quadro anterior e compara todos os outros concursos que tiveram a especialidade de auditoria governamental. Essas duas matérias sempre estiveram presentes, tá? Assim como o direito penal. Obviamente, naquela parte no que toca, né, as atividades da área de controle, como eu mencionei. Com relação às discursivas, que é uma parte decisiva, foi uma parte importante e é uma parte muito importante, de modo geral, nos concursos da área de controle. Nós vimos inclusive aqui em outro vídeo, no Guia Definitivo da Área de Controle, que de 41 editais analisados nos últimos 10 anos, 88% dos editais da área de controle trouxeram a etapa discursiva. Então, novamente, reforço a importância da leitura, da prática da leitura, do treino da escrita durante a preparação de vocês, porque é quase que certo a existência de etapa discursiva no novo concurso do Tribunal de Contas da União, certamente, e nos demais concursos da área de controle. Foram 2 provas, P3 e P4. Na P3, 2 questões discursivas de conhecimentos gerais, veremos quais que foram os temas cobrados, cada uma com até 20 linhas cada, e a P4 com 2 questões discursivas de conhecimentos específicos, mais uma redação de peças de natureza técnica. Então, vejam, tudo isso em 5 horas, para você ler o texto da proposta da sua discursiva, a proposta da sua questão e da sua peça técnica, para você mentalizar e colocar ali numa espécie de rascunho os tópicos que seriam abordados, que deveriam ser abordados no seu texto, e depois, efetivamente, colocar isso no papel, tá? Então, é muito importante que vocês pratiquem a leitura e que vocês pratiquem a resolução de questões, se o foco de vocês é concurso da área de controle. Nada que vocês não consigam desenvolver e praticar muito bem ao longo da preparação de vocês. Inclusive, os meus alunos de mentoria, eles trabalham concomitantemente, alunos da área de controle, trabalham concomitantemente durante a preparação deles, com propostas de discursivas, com debates dos temas de discursivas, de possíveis e prováveis temas que poderiam ser cobrados nas discursivas, para minimizar ao máximo a surpresa na hora de prova. Então, se ao longo da preparação você tem essa possibilidade de receber e de estar ali, obviamente, praticando diversas propostas discursivas que são atinentes à área, que são atinentes às atribuições do cargo, e você efetivamente escreve e você debate essas discursivas, como é o que acontece com os meus alunos ao longo das nossas reuniões de mentoria, você tem uma possibilidade muito grande de conseguir fazer a sua discursiva de forma bastante ágil durante a sua prova. Tá? E Lívia, quais foram os temas, quais foram as matérias objeto de cobrança nessas discursivas? Como eu falei, foram 2 questões de conhecimentos gerais, de até 20 linhas, uma relativa a assuntos do direito administrativo, e essa divisão ficou bem marcada, ficou bem interessante e, aliás, bastante previsível até neste concurso, tá? De conhecimentos gerais, direito administrativo e direito constitucional, porque são as 2 matérias, vamos dizer assim, dos conhecimentos gerais mais relevantes do cargo, mais relevantes do conteúdo programático. Então, direito administrativo, uma questão cobrando acumulação de cargos, possibilidade ou não de acumulação lícita ou ilícita de cargos na situação de médicos ali, cargo de perito médico do INSS, a possibilidade, conforme o texto da Constituição Federal, da acumulação de cargos,
o teto remuneratório trazendo ali, exigindo do candidato entendimento jurisprudencial do STF com relação à possibilidade de acumulação e ultrapassagem ou não do teto remuneratório, e a Lei 14.133 de 2021, que é uma lei muito importante, como já identificamos aqui em outros vídeos, no vídeo inclusive do Guia Definitivo da Área de Controle, da importância da Lei de Licitações e Contratos, em especial, obviamente, da nova Lei de Licitações e Contratos, na área do direito administrativo, na área dos concursos de controle, tá? Outra matéria, conhecimentos gerais, direito constitucional, imprescritibilidade das ações de ressarcimento e a anistia dada ali, que tem competência exclusiva do Congresso Nacional, conforme o texto da Constituição Federal. Uma coisa que é importante a gente observar com relação a essas duas questões discursivas de conhecimentos gerais é a predominância desses temas em questões objetivas. Então, esses temas, eles são reiteradamente batidos e cobrados em questões objetivas, e elas foram trazidas para este concurso no formato de questões discursivas. Então, se você praticava ali questões recentes da banca FGV, você estava em condições, muitas vezes até, de discorrer sobre esses temas, obviamente, se você treinava isso do ponto de vista de uma dissertação, né? As discursivas dos conhecimentos específicos foram duas questões de conhecimentos específicos, uma sobre contabilidade aplicada ao setor público, reconhecimento e mensuração de ativos, passivos, receitas e despesas, que é um dos temas mais cobrados na matéria de contabilidade pública. Trouxe uma matéria, uma discursiva, uma questão teórica ali sobre análise de dados, que inclusive eu acho bastante previsível, dado a importância de análise de dados neste concurso, sobre o tema matriz de confusão, super e subamostragem. E a peça técnica, obviamente, como era de se esperar, Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive novamente no Guia Definitivo da Área de Controle, falamos sobre a importância tanto da 14.133, que é a nova Lei de Licitações e Contratos, quanto da LRF nos concursos da área de controle, tanto nas questões objetivas quanto nas questões cursivas. E a peça técnica trouxe situações de transferências voluntárias, despesa total com pessoal e renúncia de receita, todos temas abordados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, novamente, a importância dessa lei para a área de controle, para a nossa área, para a sua futura área, tá? Com relação ao programa de formação, e aqui já caminhando para o fim deste vídeo, deste importante vídeo, neste concurso tivemos 4 já programas de formação. Então, programas de formação consiste na segunda etapa do concurso. Então, na primeira etapa, tivemos ali as provas objetivas, na sequência, as provas discursivas, e os candidatos aprovados nessas duas etapas foram, então, convocados para o programa de formação de caráter eliminatório. Já foram realizados 4 programas de formação, foram aprovados nesses programas de formação, no total 228, portanto, 11 vezes o número de vagas iniciais previstas no edital. Foram 20 vagas previstas e já foram chamados e aprovados 228 candidatos. Ou seja, se a gente traz aquela situação inicial de candidato vaga de 19 mil para 20 vagas e temos ali quase 1.000 candidatos por vaga, se a gente coloca a situação hoje, né? A situação pós-programas de formação de 228 candidatos, essa relação candidato-vaga cai para, pasmem, 87 candidatos por vaga. Isso se a gente considerar que todos aqueles 19.900 inscritos realizaram a prova, o que não é fato, né? O que não é verdade. Significa que a relação candidato-vaga neste concurso foi muito menor. O que não significa dizer que foi mais fácil, porque na verdade qualificou em muito os concorrentes. Portanto, se você quer chegar nesse ponto de passar numa objetiva como essa, de passar numa discursiva como essa, você precisa necessariamente fazer uma excelente preparação desde já, né? Nós vimos ali que historicamente os concursos e os editais do Tribunal de Contas da União traz um número, né, bastante elevado de matérias nos seus conteúdos programáticos. Em 2022, no último concurso, foram 17 matérias. No concurso anterior, em 2015, foram 21 matérias.
no conteúdo programático. Você não faz uma preparação de altíssimo nível pós-edital para um concurso como esse, ou se torna bastante improvável que você faça isso no pós-edital. Por isso, novamente, é muito importante que você já inicie a sua preparação para este concurso o quanto antes, para que você esteja na condição de estar na posição de concorrer de forma qualificada para essas vagas, para essas possíveis vagas que serão chamadas, né, que serão criadas ao longo da vigência do concurso, né? Disciplinas, Lívia, e eu tenho muita dúvida, e eu imagino que vocês tenham muitas dúvidas com relação qual que é o conteúdo, o que é realizado ao longo do programa de formação. Né? Nós vimos ali que os programas os PFs tiveram a duração de 120 horas, basicamente entre 3 e 4 semanas de programa de formação. Né? As disciplinas, elas são ligadas ao trabalho realizado. Foram dois blocos de matérias, auditoria e planejamento, auditoria e execução, e logo na sequência uma avaliação, e depois análise de dados e segurança da informação, e mais uma avaliação. Então foram realizadas provas ao final de cada bloco de conteúdo. A aprovação no PF, lembre-se, é obviamente uma etapa eliminatória. O candidato ele necessariamente precisaria obter aquele desempenho médio geral ali igual ou superior a 60 pontos, no âmbito das duas avaliações e igual ou superior a 50 pontos em cada uma das avaliações. Então, cada uma das avaliações valiam 100 pontos, o candidato teria que obter no mínimo 5, ou mínimo 50 para mais, né? No mínimo 50% para ser aprovado, para não ser eliminado no programa de formação. E, Lívia, com relação à remuneração do programa de formação, só para que vocês tenham ideia, com relação ao último que foi realizado, que acabou de ser encerrado, e agora dia 3 de julho saiu o resultado do último programa, do quarto programa de formação, que ocorreu em junho de 2024, a remuneração que o candidato, né, que aquele participante ali do programa de formação recebeu, foi no valor de 12.164 para aquele que se enquadrava aí na situação de regime geral com FUNPRESP de 8,5%. Então, temos outros exemplos. Peguei e recortei esse exemplo para que vocês tenham noção mais ou menos de qual seria a remuneração de um candidato durante a etapa do programa de formação, tá? Então, o candidato, ao longo do programa de formação, ele recebe, sim, essa remuneração. Muitas vezes o candidato vem de uma outra cidade, ele precisa pagar hospedagem, paga um hotel durante esse período de quase 30 dias aqui, e ele recebe, sim, esse valor, digamos, de auxílio, de ajuda de custo, para que ele possa se manter aqui ao longo do programa, tá? Então, novamente, os programas foram realizados, o primeiro programa em outubro de 2022 a 2 de novembro de 2022, o segundo programa de formação de 4 de 2023 a maio de abril a maio de 2023, foram 80 candidatos aprovados no segundo PF e 73 candidatos aprovados no terceiro PF, que ocorreu de 2 a 31 de outubro de 2023. Como eu falei, o último ocorreu de 3 a 28 de junho, foram 35 candidatos aprovados. No total, tivemos 228 candidatos aprovados e nomeados desde então. Obviamente que situações aí de candidatos que aprovaram na Câmara, no Senado, acabaram desistindo do concurso, mas no total tivemos aprovados no curso de formação até agora 228 candidatos, o que significa dizer 11 vezes o número de vagas iniciais, né, neste concurso. Perspectivas para o próximo concurso. Temos ainda cerca de 60 candidatos aprovados, que formaria o quinto PF, o quinto programa de formação. Isso vai ocorrer? Sim. Se sim, quando? Né? É importante a gente dizer que em 21 de novembro de 2024 encerra-se o prazo de 2 anos do concurso, e o questionamento que fica: haverá ou não prorrogação deste prazo? Se houver prorrogação, o tribunal tem até novembro de 2026 para nomear esses 60 candidatos. Se o concurso for realizado, o quinto PF for realizado e esses 60 candidatos aprovados forem convocados, forem nomeados, abre-se então a possibilidade de novo concurso em 2025.
Então, será que até final de 2024 todos os aprovados, os demais aprovados, esses cerca de 60 aprovados, serão convocados para o último PF? Serão nomeados? Se sim, teremos a possibilidade de já no primeiro semestre de 2025 dar encaminhamento, o Tribunal de Contas dá encaminhamento às próximas etapas do concurso. Importante dizer que já há comissão formada analisando os critérios para o novo edital. E poderíamos, sim, ter banca definida ainda no primeiro semestre de 2025, com o edital publicado e, por que não, realização de prova ainda no ano de 2025. Fala-se, né, o presidente do Tribunal de Contas, o Bruno Dantas, já mencionou a necessidade e a vontade do órgão de estabelecer novos critérios para a seleção dos novos auditores. E quais seriam esses novos critérios? A possibilidade de uma prova oral, um programa de formação estendido, novas disciplinas que avaliassem melhor e avaliassem bem aquelas qualidades que são exigidas, que são necessárias para um auditor de controle externo, para um auditor, para um servidor que atue nesse nível de complexidade. Então, são critérios que deverão ser estabelecidos. Já há comissão formada desde o ano passado pelo atual presidente do Tribunal de Contas, o Bruno Dantas, para se avaliar a possibilidade de novos critérios de verificação durante a etapa de seleção para os novos auditores, para o novo corpo de auditores do Tribunal de Contas da União. Então, fica novamente aí essas possibilidades que já são ventiladas, possibilidades que são realmente especuladas com relação aos novos critérios para os novos servidores, para os novos auditores do Tribunal de Contas da União, a existência de uma etapa de prova oral, um programa de formação estendido que os candidatos pudessem ser avaliados com relação à sua competência técnica para exercer as funções e também possibilidade de novas disciplinas. Vamos falar agora sobre ciclo de estudos, o que seria interessante você já adotar como métrica, como parâmetro de matérias para incluir na sua preparação, no seu planejamento desde já. Novamente, lembrando, alertando sobre a possibilidade, sim, de existência de um novo concurso em breve e, novamente, você precisa estar apto, você precisa estar em condição de se posicionar dentre aqueles que estarão em condições competitivas de concorrer e de assumir as novas funções, um novo cargo, principalmente considerando esses novos critérios, essas novas habilidades que serão exigidas dos novos auditores, tá bem? Em termos de matérias objetivas e que, obviamente, se relacionam com as possíveis matérias discursivas, Lívia, quais seriam essas matérias interessantes para que eu possa incluir no meu planejamento de estudos desde já? A matéria de análise de dados e estatística, embora essa matéria talvez não tenha o peso que teve no último concurso, ela sim ainda é uma matéria importante, uma matéria bastante provável de estar no novo conteúdo programático, tá? Então, a análise de dados, por sua complexidade, se torna, assim, uma matéria relevante para estar presente no seu planejamento de estudos, pensando neste concurso. Além disso, língua portuguesa, que vimos ali, foi a segunda matéria mais importante e é, sem dúvida, uma matéria importante para este cargo. Auditoria governamental, administração financeira e orçamentária, estatística, controle externo e estatística aqui com um quê bastante importante com relação à amostragem. Lembrando que nós, auditores, realizamos auditorias muitas vezes por meio da seleção amostral, porque os recursos são limitados e as necessidades são ilimitadas. Então, precisamos, obviamente, focar nossas ações, focar nossas inspeções, nossas auditorias, nossos levantamentos em situações mais críticas ou não. E aí teria, obviamente, uma situação de análise de risco, de gestão de risco, ou ainda, obviamente, aquelas várias possibilidades de criação de amostragens dentro da população de dados e de fenômenos e de políticas e de recursos que nós, auditores, precisamos auditar. Por isso, a estatística se torna tão relevante para o nosso cargo, em especial o assunto de amostragem em auditoria, tá?
Obviamente, isso virá em auditoria governamental, mas em estatística, as ferramentas de amostragens probabilísticas ou não probabilísticas, tá? Controle externo, direito constitucional e direito administrativo, lembrando ali que dentro do direito administrativo nós temos, além da famosíssima, da famigerada 14.133, que é a nova lei de licitações e contratos, diversos outros normativos extremamente importantes para a nossa atuação. O regime jurídico dos servidores, a Lei 8.112 de 1990, a Lei do Processo Administrativo 9784, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429. Então, são diversas normas, diversas legislações que estão embutidas no direito administrativo e que necessariamente você precisa estudar muito bem, você precisa dominar muito bem, tá? Nós, auditores, o que nós fazemos principalmente, tá? Nós verificamos as situações concretas, né? Nós verificamos e identificamos achados de auditoria e batemos isso, realizamos, né, o batimento de conformidade com os normativos. E quais são esses normativos, Lívia? 8.112, a Lei 14.133, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Improbidade Administrativa. Por isso se torna tão relevante o conhecimento e domínio de todas essas normas, se você pretende se tornar um auditor de controle em breve, tá? Então, não subestime de maneira nenhuma o domínio e a leitura, o conhecimento das legislações que estão previstas no conteúdo programático dos cargos de auditor. Auditor de controle interno, auditor de controle externo, que são basicamente as mesmas legislações. Não subestime, se você não sabe como se preparar de forma eficiente e ágil para que você domine todas essas legislações, considere fazer parte da mentoria, vem fazer parte do D7 de 7 para que você consiga avançar de forma célere, de forma ágil e eficiente no domínio dessas legislações, não só para que você domine as suas questões objetivas, como também para que você domine as suas questões discursivas, para que você tenha condição de discorrer, de debater sobre esses temas. Porque, muito possivelmente, né, existe a possibilidade, sim, de existência, de criação de uma etapa oral na prova para este concurso. Será que você está em condição de não só realizar suas questões objetivas, não só discorrer sobre, mas de debater sobre esses temas, né? Por isso que é tão importante que você esteja ligado, né? Que você tenha o auxílio e o contato com pessoas que trabalham diariamente com essas informações, que trabalham diariamente com todos esses conhecimentos, essas legislações na prática, para que você possa já inserir-se no meio dos auditores e para que você possa ter, além do linguajar, além da capacidade de observação ou da capacidade técnica de discorrer sobre esses assuntos, tá? Então fica aí o convite para que vocês venham fazer parte desse chamado que é o Desafio 7 de 7, para os concursos da área de controle, para os concursos da área fiscal, que é justamente a formação de vocês enquanto auditores, enquanto grandes auditores capazes de ir muito bem e de se tornar competitivos, não só nas suas questões objetivas, como nas suas questões discursivas e também, por que não, na capacidade de oralidade sobre todos esses temas, tá? Fica aí na sequência novas disciplinas, as demais disciplinas que deverão ser incluídas ao longo da sua preparação. O Sistema Normativo Anticorrupção, como eu falei, é um direito penal ampliado e aplicado à área de controle. A contabilidade pública, língua inglesa, matemática financeira, economia do setor público, administração pública, direito civil, processo civil e análise das demonstrações contábeis, sem dúvida, já são importantes matérias para que você comece a trabalhar desde já, de forma consciente, de forma adequada e de forma eficiente, tá bom? Para que você esteja em condição de fazer uma excelente prova quando ela vier. Fica aqui um mapa da área de controle. É importante a gente dizer da relevância de se preparar para um concurso como esse e a possibilidade de você, ao longo da sua preparação, antes ou após, realizar diversos concursos. Lívia, você falou sobre a possibilidade de candidatos que pediram fim de fila, candidatos que desistiram do concurso do Tribunal de Contas da União. Qual que é o sentido disso?
né? Imagina você um candidato que é do estado do Maranhão, que você fez o Tribunal de Contas da União e que logo na sequência veio o Tribunal de Contas do seu estado com uma excelente remuneração tal qual e que você pode ter a possibilidade de passar nele e estar com a sua família, né? Permanecer com a sua família, todos ali presentes, estar na sua região, estar no seu estado, na sua cidade, enfim, existem muitos candidatos nessa situação que acabam passando para uma Receita Federal do Brasil, para a Controladoria Geral da União, para o Tribunal de Contas da União e na sequência fazem um concurso para o próprio estado, são aprovados, são nomeados e acabam abrindo mão daqueles concursos que ao vejo muitos, né, são o concurso ouro, concurso de final de carreira, como, por exemplo, aconteceu com a primeira colocada do concurso do Tribunal de Contas da União, né? Ela aprovou na Controladoria Geral da União, aprovou no Tribunal de Contas da União e pela possibilidade da CGU, essa questão da regionalização, da capilaridade das regionais da Controladoria Geral da União, ela optou por ficar na Controladoria Geral da União para poder ir voltar para o seu estado de origem, que era o estado de São Paulo, que era para o estado de São Paulo. Conseguiu ficar, então ficou na CGU, voltou para o estado dela de origem e na sequência prestou um outro concurso para garantir então a sua estada no seu permanente e fixa no seu estado, concorrendo ali ao ISS São Paulo. Né? Então, isso acontece muito e é essa possibilidade de você se preparar para áreas como essa, área de controle e área fiscal, essa possibilidade de locomoção. E essa dança de cadeira que há, e ela é inevitável, diante de tantos concursos da área por todo o país, é a possibilidade de você que está aguardando o ser chamado num cargo, acaba sendo aberta a possibilidade de você ser chamado e efetivamente nomeado, porque um candidato que aprovou ali na frente acaba sendo, aprovado em outro concurso, né? Então, aproveitem esse cenário que é muito favorável, um cenário muito positivo para os próximos 2 anos, para que vocês encabecem desde já uma preparação de excelência para todos esses concursos da área de controle que virão, com a possibilidade de lá na frente realizarem um novo concurso do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União e também do Tribunal de Contas do DF, se é do seu interesse, né, vir morar em Brasília, essa cidade maravilhosa que eu sou tão apaixonada, né? Então, se não é o caso, você vem para o Tribunal de Contas da União, você vem para a Controladoria Geral da União, lá na frente saiu o concurso do TCM Bahia, né? Você volta para aquele estado maravilhoso também, para a Bahia, e você tem, então, a possibilidade de voltar para o seu estado, que é o que muitas vezes ocorre, tá bom, gente? Eu espero que vocês façam uma excelente preparação, assim como fez a Renatinha, aluna aprovada, aluna que aprovou no IPE agora em 2024, aprovou no Tribunal de Contas do Estado de Goiás em 2024, aluna do plano de 32 semanas semanais, que fez uma preparação assim maravilhosa, uma preparação meteórica, uma preparação extraordinária para esses 2 concursos, sendo aluna aqui da mentoria do Desafio 7 de 7. Fica novamente o convite para que vocês se tornem grandes auditores em breve e tenham capacidade de fazer uma excelente prova, seja ela no formato que venha, numa prova objetiva, numa prova discursiva, numa prova oral, independente do formato da sua nova prova, que você tenha condição de ser um candidato de altíssimo nível e fazer essa belíssima aprovação, assim como fez a Renatinha. Tá bom, gente? Clica aí no QR Code que está na tela e vem fazer um acompanhamento completo para acelerar a sua aprovação. Escolha um plano de 8, 16 ou 32 semanas com encontros semanais ou quinzenais para que você tenha um acompanhamento personalizado, completo e avance com eficiência e qualidade nos seus estudos, sabendo exatamente quando você vai terminar, considerando as suas metas, considerando a sua carga horária diária disponível e, obviamente, considerando a sua constância nos estudos, que é esse fator decisivo para uma preparação de sucesso e uma preparação célere, tá bom? Desejo a todos que façam uma excelente preparação desde já, que se preparem com a eficiência e com a qualidade que um concurso deste nível merece, para que, em breve, você seja o novo auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União
e quem sabe mesmo auditor de controle externo do seu estado, do Tribunal de Contas do seu estado, da Controladoria Geral do seu estado, para que você possa ter a possibilidade de escolha, tá bom? Fiquem com Deus, nos vemos no próximo vídeo, espero que fiquem todos bem, que mantenham-se confiantes na preparação de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Beijinho, tchau, tchau!